Nós trabalhamos com a metodologia, tá? Que ela analisa o comportamento das pessoas, baseado na sua forma de agir, na sua forma de pensar, e essa metodologia, ela está embasada em uma teoria. É uma teoria que existe há quase 100 anos, que é a teoria de análise DISC, que é de um psicólogo, PhD, chamado William Moulton Marston, onde ele descreve o nosso comportamento através de 4 fatores, 4 estilos, como ele fala: dominância, influência, estabilidade e conformidade. Todo o nosso comportamento, nossa forma de agir, nossa forma de pensar, toda a nossa comunicação tem a ver com o nosso comportamento. A gente pode ter um comportamento mais rápido, mais direto, mais objetivo, mais racional, muitas vezes um comportamento mais dominante na nossa comunicação. Como também a gente pode ter também uma comunicação mais persuasiva, mais extrovertida, uma comunicação mais aberta, uma comunicação mais emotiva. Nós também podemos ter outro tipo também de comunicação, que é aquela comunicação mais empática, aquela comunicação que a gente usa com as pessoas uma sensibilidade maior. Usa também um lado emotivo na nossa comunicação, mas a gente se coloca muito no lugar do cliente para poder se comunicar com ele. A gente usa toda a nossa sensibilidade para poder trazê-lo junto com a gente, com a segurança, para que aquele nosso atendimento possa ser concluído. Como também podemos usar uma comunicação um pouco mais criteriosa, um pouco mais detalhista, um pouco mais analítica com o nosso cliente, e usando também sempre a ponderação e também a racionalidade para poder tomar decisões. Então, dentro do nosso ambiente de trabalho, nós temos comunicações que já vêm com a gente lá da nossa casa, dos outros trabalhos que a gente já trabalhou. E esse comportamento, queira você ou não, ele vai estar atrelado a você. Exemplo, toda empresa, quando ela vai fazer uma contratação, gente, eu estou falando de empresa aqui, tá? Empresa de médio, grande porte. Quando ela tem um departamento de gestão de pessoas, um departamento lá de RH na empresa, aquele departamento, quando vai fazer um recrutamento de seleção, ele analisa os conhecimentos e as habilidades daquela pessoa. Através do seu currículo, ele olha quais são os conhecimentos que aquela pessoa tem. Ou seja, ele vai verificar se aquela pessoa tem um 2º grau, se tem uma graduação, se tem uma pós-graduação, se aquela pessoa tem algum curso técnico, se aquela pessoa tem algum curso em relação àquela área que ela vai atuar. Beleza. Também ali dentro daquele currículo, ela vai avaliar daquela pessoa as experiências que ela tem naquela área. Ou seja, quanto tempo de serviço ela tem naquela área que a empresa precisa. Tem experiência? Não tem experiência? Se tem experiência, quanto tempo tem de experiência? Então, baseado nessas informações, essa pessoa é chamado para uma segunda etapa. Segunda etapa, onde para muitos também já seria a primeira etapa, é chamá-la para uma entrevista presencialmente, ou pelo Zoom, né, ou pelo Meet, ou seja, vai gerar uma segunda etapa. Dentro dessa segunda etapa, muitas empresas, a grande maioria delas, elas não têm uma ferramenta de análise de perfil comportamental. E é baseado justamente nesse perfil comportamental que é determinado se aquela pessoa ela tem de forma natural as competências necessárias para aquele cargo. Conhecimento, habilidade, a gente consegue com muita facilidade. Como assim, Luiz? Por exemplo, eu vou trabalhar como um auxiliar administrativo. Automaticamente, eu preciso ter alguma experiência para aquela área. Ou a empresa pode dizer assim, não, Luiz, a gente vai te treinar, fica tranquilo, que a gente tem uma pessoa aqui que vai te treinar com relação à capacitação para essa área. Mas vamos dizer que eu vou fazer um curso no final de semana pago pela empresa, ou eu vou fazer um curso no final de semana, ou vou fazer um curso online. Ok. Então, esse conhecimento eu posso rapidamente aprender ele. Beleza. Ou a experiência. Olha, Luiz, eu preciso somente de 6 meses de experiência. Ok, a pessoa pode ter 6 meses de experiência, 1 ano de experiência, ou seja, ela com pouco tempo, ela consegue criar uma rotina, ter aptidões para aquele cargo. Porém, o comportamento é o que vai determinar se aquela pessoa ela vai ter as competências comportamentais necessárias para aquela vaga. Tem muitas pessoas aí no mercado que tem um baita de um conhecimento, tem um baita de uma experiência, mas está em busca de recolocação profissional ou está em busca de um emprego. A gente diz o seguinte, olha, não é um diploma que você tem que vai garantir o seu emprego. Senão, todo mundo que terminou sua faculdade estava empregado ali no mercado de trabalho ou abria seu próprio negócio. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Muitas pessoas da área de recursos humanos, da área de gestão de pessoas,
Profissionais que trabalham ali na área de gestão, até mesmo um líder, um gestor, ele muitas vezes, por não ter o conhecimento do comportamento humano, ou seja, de uma análise disso, ou até mesmo de outras ferramentas, ele usa, muitas vezes, a sua experiência pelo tempo de mercado. E essa experiência que ele usa, ele contrata pelo conhecimento e pelas habilidades que a pessoa tem, que é o quê? É a experiência do tempo de serviço, de outros trabalhos. Mas o que determina se essa pessoa fica ou não é o seu comportamento. Por que, Luiz? Porque é o seu comportamento que vai direcionar você durante a sua jornada. É o seu comportamento que vai determinar se você vai estar apto ou não para aquela vaga. Como assim? Me explica isso na prática. Vou dar um exemplo aqui para você. Vamos dizer que você trabalha com vendas internas. Você trabalha numa loja de roupa, vendendo roupa. E aí, todos os dias, vai chegar clientes para você vender. Você entende de tecido, você trabalha vários anos com vendas, mas o teu comportamento é um comportamento onde você é uma pessoa que não tem paciência com o cliente, você é uma pessoa que não se coloca no lugar do cliente, você é uma pessoa que só quer pensar na meta que você tem que bater para a empresa, ou seja, você quer empurrar a venda a todo custo para o cliente, para você, quanto mais vender, mais você ganha. O teu cliente, quando ele não compra, você já é ríspido com ele, ou o teu cliente, quando ele, de repente, pede uma peça, ou pede uma segunda peça, ou pede uma terceira peça, você fica incomodado e já fica meio que impaciente com ele. Ou seja, isso não tem a ver com conhecimento e experiência, isso tem a ver com comportamento. É o seu comportamento que não é adequado para aquela atribuição, para aquela função. Então, hoje no mercado de trabalho, mais de 70% das pessoas, elas estão trabalhando ali, mas pela necessidade de ter as suas contas no final do mês, do que a oportunidade de trabalhar com aquilo que ela gostaria. Eu estava hoje fazendo uma entrevista com uma aluna nossa, a Juliana Silva, e a gente conversando. Ela trabalhou a vida toda com calçados, costurando calçados, numa cidadezinha lá em, se eu não me engano, é em Minas Gerais. E ela conversando comigo falou assim, Luiz, eu trabalhei a minha vida toda nessa área. E recentemente eu fiz um curso de administração, técnica em administração, conheci a sua análise DISC e uma professora minha me mostrou na minha análise, antes de eu fazer seu curso, que eu tinha um estilo comportamental de uma pessoa que gostava de conversar, interagir, me comunicar, ajudar pessoas, e que eu poderia usar esses meus talentos para que eu pudesse colocar em prática um conhecimento que eu tenho. E aí foi quando ela veio buscar o nosso curso, fez a nossa formação gratuita, depois comprou a nossa formação mais completa, e ela foi trabalhar justamente oferecendo análise DISC em empresas que trabalham com calçados, ou que trabalham com colaboradores naquela área, ela usando a expertise dela, o conhecimento dela, para ajudar aquelas empresas a fazer o perfil comportamental dos colaboradores, para colocar a pessoa certa no lugar certo e ajustar os comportamentos de acordo com o comportamento do que o gestor precisava e que o líder tem dentro da empresa, para poder fazer esse alinhamento. E a gente conversando sobre isso, ela não precisa ser um expert naquele assunto, de dizer, eu preciso ter 5 anos, 10 anos de experiência nesse ramo para que eu possa atuar naquele ramo. Mas ela tem as características necessárias e, com o passar do tempo, ela aplicando aquelas características, ela começa a ser realmente uma pessoa muito mais preparada do que ela está forçando um comportamento que ela não tem. Eu quero dizer isso para vocês. Tem muita gente que tem um estilo comportamental de um jeito e está trabalhando na empresa com outra função que não tem nada a ver com o seu comportamento. Se eu, Luiz Vicente, eu tenho de forma natural a minha influência lá com 90% de comunicação, de ser extrovertido, gostar de ambientes descontraídos, se eu for colocado em um ambiente onde eu fique lá preso, dentro de regras, onde naquele ambiente eu não posso interagir, eu não posso me comunicar, isso vai me frustrar, isso vai me deixar impaciente, isso vai me deixar chateado. E, embora o líder, o gestor está ali próximo, eu vou me conter, eu vou me segurar. Mas, na primeira oportunidade, eu vou jogar para fora essa minha insatisfação. E é justamente isso que acontece no mercado de trabalho. Muitas pessoas, por estarem insatisfeitas, elas terminam explodindo, muitas vezes, nos colegas, ou até mesmo nos clientes, ou até mesmo em casa. Eu garanto, você que está aqui do outro lado, você conhece pessoas que em algum momento ela já perdeu o fio da meada e às vezes por muito pouco essa pessoa explodiu, seja ali na empresa, seja com o cliente, ou até mesmo levou para casa às vezes problemas da empresa que a pessoa que está em casa não tem nada a ver com a história, mas ela trouxe às vezes junto com ela
às vezes, aqueles problemas e às vezes explodiu no primeiro que apareceu na frente dela. E por que isso acontece? Porque você está trabalhando em uma atribuição que não tem muito a ver com o teu comportamento. Dentro do nosso sistema, nós temos uma ferramenta interna que a gente chama de descrição de cargos, onde dentro do nosso sistema, o nosso analista, você vai ter acesso a esse material se você já está inscrito. Se você não se inscreveu ainda, daqui a pouco eu vou dizer como você se inscreve. Você vai poder, dentro do nosso sistema, criar uma descrição de um cargo. E dentro dessa descrição, você vai conseguir preencher uma descrição de um cargo de uma empresa. E você vai poder pegar uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, e o nosso sistema vai te dizer qual é o estilo comportamental que aquela pessoa tem e qual a aderência ela tem para aquela vaga, dando uma assertividade de 99% de acertos, para que você possa saber qual o percentual que aquela pessoa tem, qual a aderência que aquela pessoa tem do perfil dela com o cargo que a empresa precisa. Quanto mais alinhada ela tiver o cargo com a pessoa, mais completo vai estar aquela pessoa com aquele cargo. Ou seja, como é que eu consigo ter atitude de alta performance dentro da empresa através de um colaborador? Primeira coisa, identificar quais são as potencialidades que ele tem. Quais são os talentos que essa pessoa tem. Quais são as características do estilo comportamental ela tem de forma natural. Essas características, a nossa empresa, ela utiliza dentro do trabalho dessa pessoa. Se ela trabalha com vendas, se é vendas na parte interna. Essa pessoa, ela gosta de se comunicar? Ela tem um perfil já influente? Ela tem um perfil mais estável também? Se a empresa de alguma forma é uma empresa mais humanizada, ela precisa ter uma estabilidade também um pouco mais alta, dentro dos 4 estilos comportamentais. Então, você começa a perceber se aquelas características daquela pessoa naquele trabalho, se precisa que ela precisa saber se ela tem as características do perfil comportamental dela. Exemplo, uma pessoa que trabalha na área financeira, ela precisa estar atenta aos números, atenta aos detalhes, ela precisa ser criteriosa, porque ela não pode falhar, ela não pode errar, ela não pode estar lá muito focada em estar conversando com as pessoas, porque a interatividade ali, ela pode perder o foco, ela tem que ter foco. Então, são características naturais do conformista. E isso a gente não aprende num curso técnico, a gente não aprende numa faculdade, numa universidade. Lá, nos cursos, eu vou aprender como manusear ferramentas, eu vou aprender a manusear os materiais para aquela função, mas o comportamento eu não vou aprender numa faculdade. Então, muitas pessoas, por não saberem disso, às vezes está no lugar certo, mas na posição errada dentro da empresa. Muitas pessoas. Tem um livro que eu gosto muito dele, de Eduardo Ferraz. É esse livro aqui, ó. Esse livro aqui. Seja a pessoa certa no lugar certo. E ele fala, inclusive, sobre DISC, tá? Tem muita coisa sobre análise DISC aqui. E ele mostra justamente isso. A importância de você colocar a pessoa certa no lugar certo. Quanto mais assertividade você tiver na hora de colocar a pessoa certa no lugar certo, você vai ter mais assertividade com os resultados daquela pessoa. Se você coloca uma pessoa no lugar errado, apenas porque você gostou, como assim, Luiz, você gostou? O que mais acontece quando o gestor ou o profissional de RH, ele não tem um conhecimento sobre análise comportamental e ele usa a sua experiência, o que é que acontece? Quem já viu minhas lives anteriores aqui de aquecimento, eu sempre falo o seguinte: os semelhantes se atraem, os opostos se afastam. Como assim, Luiz? Por exemplo, o estilo comportamental da dominância, ele é muito próximo da influência, tá? Ambos são ativos, ambos são rápidos. Então, ambos têm proximidades. Mas eu, por ter a influência alta, e eu sou um profissional daquela empresa que faça parte de contratação, ou, Luiz, a empresa que eu trabalho, ela não tem um gestor de RH, ela não tem um profissional de RH, ela não tem um psicólogo organizacional ali. Ok, então vamos dizer que você é o gerente e é você que contrata. Você tendo um perfil comportamental mais influente, inconscientemente, quando você vai fazer uma contratação, aquela pessoa que ela tiver as características semelhantes ao teu comportamento, você vai ver que aquela pessoa, ela fecha com aquilo que você precisa. Porque o teu inconsciente vai dizer assim, gostei dessa pessoa, ela vai se encaixar nessa vaga. A gente bateu na comunicação, eu gostei do que ela falou. Porque o comportamento dela, ele está muito alinhado com você. Eu já tive um caso, tá? Não vários, mas um que eu lembrei aqui agora, de uma aluna nossa, lá de São Paulo. Ela trabalhava numa empresa, foi trabalhar em outra empresa, e essa outra empresa, hoje com mais de 1.000 colaboradores, ela falou assim, Luiz, eu tô com uma pessoa aqui no meu departamento, muito boa, muito experiente, trabalha muito bem, porém, o meu líder quer que eu demita essa pessoa. Como assim? Foi o que aconteceu? Não, porque ele não tem paciência com ela. Ele acha ela muito sonsa, ele acha ela muito devagar, muito lenta. Ele fala, ele fala e vai embora e ela fica assim meio que sem entender.
e ele disse que eu demitisse que ele não gostou do trabalho dela. Onde, na realidade, o trabalho que ela faz naquele serviço ali é muito bom. Porém, o líder direto dela tem um comportamento totalmente diferente dela. Então, inconscientemente, ele olha para ela no oposto, porque ele compara ela com ele mesmo. Ele não se vê fazendo as atribuições que ela faz no comportamento dela. Então ele julga que ela não é boa naquilo que ela faz. Onde na realidade é o comportamento dele. E isso, gente, acontece no inverso também. Às vezes, o colaborador, ele inconsciente, ele transmite para o cliente dele, às vezes, uma venda ou uma comunicação errada, porque ele julga pelo comportamento dele, aquele cliente. E quanto mais você conhecer o seu estilo comportamental, mais você consegue ter uma assertividade maior na sua comunicação. Isso pode ser na sua vida pessoal, isso pode ser na sua vida profissional. Da mesma forma que você que está aqui junto comigo, você vai estar vendo essa gravação, se você é líder, se você é um gestor, se você é um profissional da área da administração, se você trabalha com pessoas na área corporativa, comece a prestar atenção no comportamento daquelas pessoas em relação à análise DISC. Verifica se ela é uma pessoa dominante, se ela é uma pessoa influente, se ela é uma pessoa estável ou se ela é uma pessoa conformista. Baseado nesses 4 estilos, foca qual é o estilo comportamental que mais representa aquela pessoa. E você começa a usar as características daquele comportamento com ela. Por exemplo, eu percebi que o meu colega ele tem um estilo mais dominante. Ele é rápido, ele é direto, ele é objetivo, ele é impaciente, ele é competitivo. Eu percebo essas características nele no dia a dia, tá? Ok. Sabendo disso, eu moldo a minha comunicação com ele também usando as mesmas características que ele tem. Rápido, direto, objetivo. Por quê? Porque vai gerar mais conexão entre eu e meu colega. Por que acontecem ruídos dentro do mundo organizacional? Por que acontecem conflitos das pessoas nas empresas? Porque cada um está defendendo o seu comportamento. Cada um está defendendo a forma que enxerga o mundo em sua volta. E é justamente baseado nessa forma que enxerga o mundo em sua volta que existem aí os conflitos. Porque eu, particularmente, tendo um comportamento mais influente, eu vou usar essa mesma comunicação no meu trabalho. Agora, vou dar um exemplo aqui, a Val, que fez um comentário aqui agora há pouco. Se Val tem um comportamento mais conformista e ela conviver comigo lá no trabalho, e se ela não entende de comportamento humano, se eu não entendo de comportamento humano, nós vamos ter alguns ruídos na nossa comunicação. Porque eu vou ser o Luiz Vicente, comunicativo, extrovertido, e ela lá no cantinho dela, ela vai dizer, mas rapaz, eu não suporto esse cara. O cara fala demais, o cara fala pelos cotovelos, sei lá, não sabe se impor, ou não sabe parar, ou é aquela pessoa meio que intransigente. Por outro lado, eu, por não entender o comportamento humano, ela também por não entender o comportamento humano, eu vou achar ela uma chata, se acha a última bolacha do pacote ali na empresa, intransigente, inflexível, que não gosta de estar junto de pessoas. Qualquer coisinha que acontecer é um foguinho que acendeu ali que, bum, explode. E gera aquele primeiro conflito. Daqui a pouco gera um segundo conflito. E daqui a pouco você não sabe nem por onde começou tudo isso. Já virou o quê? Uma bola de neve. Gente, isso acontece todos os dias no ambiente de trabalho. Independente do tipo da empresa, do tamanho da empresa, sempre vai acontecer ruídos na comunicação entre colaboradores, justamente por não conhecerem o seu estilo comportamental. Tem um treinamento que eu realizei, talvez tenha na sala de vocês aí, uma farmácia chamada Farmácia Pague Menos. É uma farmácia que existe a nível nacional. E uma vez eu dei um treinamento para a Farmácia Pague Menos, dentro do estado de Pernambuco, para todos os gerentes e subgerentes, tá? Onde eu ensinei para eles a, primeira coisa, fazer o perfil comportamental deles e eles entenderem melhor como eles adaptavam a comunicação deles com os colaboradores dentro do dia a dia deles, para que eles pudessem melhorar ainda mais o atendimento com os clientes. Quando a gente faz um trabalho que eu falo de efeito cascata, de cima para baixo, a gente consegue ter muito mais assertividade dentro do mundo organizacional. Como assim, Luiz? Um trabalho como esse, de entender o comportamento humano, ele não pode começar já pela base da empresa. Ele tem que começar de cima para baixo. Por quê, Luiz? Tem líderes, tem gestores que às vezes contratam um profissional para fazer um trabalho como esse, de analisar o perfil comportamental do pessoal, saber se o pessoal está bem na empresa, se não está. E aí o que é que acontece?
Os líderes, eles não querem participar, eles não querem vivenciar, eles acham que não pode se misturar, ou acha que já sabe tudo. E aí o profissional faz com a base, o chão de fábrica ali. Só que o que acontece? Os CEOs ali, os responsáveis por não vivenciarem o processo, essa equipe aqui, quando começar a mudar, quando começar a melhorar, quando começar a se ajustar, pode ser freada porque está em cima. Então, o importante é, se você está me vendo aqui agora, você já trabalha com treinamento, já trabalha com palestra, trabalha numa empresa, e você, de repente, depois da formação gratuita, identifica que você, caramba, Luiz, eu gostei desse assunto, me identifiquei, gosto dessa área empresarial, e eu gostaria de aplicar essa análise comportamental em empresas. Oferecer isso como um trabalho para empresas. Eu devo começar, no caso, pelos gestores? Sim. Começa de cima para baixo, e não de baixo para cima, tá? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Quando é que uma empresa ela tem interesse em contratar um trabalho como esse de análise DISC, para você olhar o perfil comportamental dos colaboradores? Quando ele identifica que você tem com eles não, quando eles identifica que você tem para eles uma solução de um gap que eles estão necessitando. Por exemplo, quais são as dificuldades que as empresas enfrentam por não terem o perfil comportamental dos colaboradores deles? Primeira coisa, uma alta rotatividade, porque vai colocando colaboradores sem ter um alinhamento do perfil comportamental dele com o cargo, então as chances dele errar é muito grande. Então, automaticamente a pessoa vai trabalhar porque ela precisa, passa alguns meses ou dias até mesmo, e ela vai pedir para sair, porque ela não vai aguentar, porque ela está usando muita habilidade que não faz parte do comportamento natural dela. Só que naquele primeiro momento ela precisava. Mas com o passar dos dias, com o passar dos meses, a coisa vai pegando e ela vai embora na primeira oportunidade. Então é muito comum em empresas que não têm um conhecimento sobre o estilo comportamental dos seus colaboradores ter uma alta rotatividade. Primeiro ponto. Segundo ponto, diminuição de conflitos. Quando a empresa tem o estilo comportamental dos colaboradores, ela tem uma diminuição de conflitos. Porque ela diminui os conflitos a partir do momento que cada um conhece o seu estilo comportamental, entende qual é o perfil comportamental do outro e percebe que as ações que o outro tem em relação aos seus comportamentos é baseado no estilo comportamental dele. Então, nem sempre eu tenho uma pessoa que é lá conformista, eu vou ter atrito com ela. Por que não, Luiz? Porque se eu sei o meu perfil comportamental e eu conheço o perfil comportamental dela, eu sei que o jeito que ela tem a ver com o comportamento dela. E o meu jeito tem a ver também com o meu perfil comportamental. Então, dentro do nosso sistema, quando você responde um relatório de perfil comportamental, nós geramos aí 27 páginas de relatório. Nesse relatório, ele tem algumas informações que tem a ver com a área corporativa. Como assim, Luiz? Nós temos um gráfico chamado gráfico ajustado. Esse gráfico, ele mostra o comportamento que aquela pessoa tem baseado na sua área profissional ou baseado na forma que o meio enxerga essa pessoa. E a mesma forma também que o meio molda essa pessoa. Existe o que a gente fala do gráfico da sua essência. Qual é o gráfico da sua essência? É o que a gente chama de gráfico natural. Se você já respondeu o seu relatório de 27 páginas, na página 7 do seu relatório, tem esses dois gráficos, o gráfico natural e o gráfico ajustado. O gráfico natural é a sua essência, ou seja, 50% da sua genética e 50% que você adquire ao longo da vida gera o seu DNA, que é o seu comportamento, que é o seu gráfico natural. O gráfico ajustado é o quanto você molda de acordo com o meio onde você vive. É o que a gente fala de neuroplasticidade, como eu gosto de sempre falar sobre esse assunto. Luiz, como assim neuroplasticidade? É a capacidade que a gente tem de se moldar de acordo com o ambiente onde a gente vive. E o nosso ambiente, ele molda a gente também. A sociedade onde a gente vive molda o nosso comportamento. E baseado nesse comportamento, o nosso sistema, nesse relatório de 27 páginas, na página 7, ele mostra em gráfico se aquela pessoa ela está satisfeita ou insatisfeita naquele cargo. E se ela está insatisfeita, ele mostra quais são as competências comportamentais que aquela pessoa ela está desenvolvendo, além do que ela tem no comportamento dela, como também ele vai mostrar se tem talentos que essa pessoa tem, que a empresa não está utilizando, que a empresa não está desenvolvendo, e esse talento está sendo retido, está sendo guardado. Então, essa pessoa, ela, por não estar usando o seu talento, ela provavelmente está desenvolvendo, está se moldando com talentos que não têm a ver com o comportamento dela. E isso gera desgaste. Por que gera desgaste, Luiz? Toda vez que a tua mente ela precisa se esforçar
para aprender algo novo, vai gerar um pouco mais de energia da parte dela. Essa geração de energia de forma inconsciente gera para a tua mente um afastamento dessa energia. Como assim? De forma prática, eu sou comunicativo. E aí eu vou trabalhar na parte de contabilidade. Nessa parte de contabilidade, eu vou precisar desenvolver habilidades na minha mente que eu não tinha até então. E essas habilidades têm a ver com foco, análise, critérios, ser muito analítico. Então, essas características, ela não faz parte do meu comportamento de forma natural. Elas vão ser desenvolvidas. Como elas vão ser desenvolvidas, ela vai subir, ela vai ser desenvolvida. A minha comunicação aqui, ela vai começar a cair. Por que vai começar a cair? Porque algo precisou subir e automaticamente algo vai começar a cair. Essa mudança entre elas, de forma prática no dia a dia, gera conflitos naquela empresa. Porque eu estou fazendo, porque estão mandando. Eu estou fazendo porque eu preciso pagar conta. Eu estou fazendo porque eu tenho que cumprir horário. Eu estou fazendo porque eu sou obrigado a vir para cá. Mas minha mente vai ficar sempre remoendo essas atribuições, porque ela está sendo forçada a desenvolver algo que ela não tem, de forma natural. Ela vai ter que aprender, e aprender do zero. Por que do zero? Porque eu nunca tive esses comportamentos antes. Ou tive, mas muito pouco. Só que isso não é falado. O que é que me perguntaram? Se eu tenho conhecimento, se eu tenho habilidade. Sim ou não, eu vou desenvolver. Ok? Quanto mais eu desenvolvo habilidades que eu não tenho de forma natural, mais conflitos vão existir. E aí, nesse gráfico ajustado, ele vai dizer exatamente como eu estou em relação ao meu ambiente de trabalho. Então, muitos dos nossos alunos usam esse gráfico para poder fazer dentro dele, quer dizer, através dele, um plano de desenvolvimento de liderança, ou um plano de desenvolvimento individual, um PDI, um PDL, ou até mesmo usar essas informações como referência para auxiliar o profissional que está superior àquela pessoa a ela voltar para a sua essência. Porque quanto mais distante você colocar essa pessoa da essência dela, mais desgaste ela vai ter, mais conflito ela vai ter. E aí ela vai estourar em algum momento. Isso pode gerar conflitos com os colegas, pedido de desligamento, odiar uma segunda-feira, não ver a hora de chegar às 6 horas porque está na hora de ir embora. Ou seja, gente, isso gera um baita de um problema com aquele colaborador e com a empresa. Porque se ele não está bem com ele mesmo, como é que ele vai render lá naquele trabalho? Se ele não está bem no comportamento dele, como é que ele vai produzir naquele trabalho? Não vai. Ah, Luiz, mas a gente aqui dá meta, a gente dá premiação. Tranquilo. Momentaneamente, você vai motivá-lo, mas a médio e longo prazo, aquilo vai cair por terra. Por quê, Luiz? Porque a motivação, ela é de dentro para fora. Ela é o quê? Ela é intrínseco. Ela é de dentro para fora. Ele precisa ter algo interno que o motive para poder fazer algo. Por isso a palavra motivo para ação. Motivação. Enquanto você estiver pensando que basta aumentar o salário e simplesmente a pessoa vai melhorar, por pouco tempo ela vai voltar tudo como era antes, tá? Eu tô vendo aqui, a avó colocou, nossa, acabei de sair de uma empresa assim, minha líder era totalmente dominância, conformista, e eu tentei me encaixar no ritmo dela e adoeci. Eu sou influência e estabilidade. Complicado, tá? Tá me descrevendo a empresa todinha e ela está quebrando, infelizmente. Pois é, Val, complicado. Eu sou dominante e tive muitos conflitos com minha gestora anterior por também ser dominante. Eu sou dominante e tive muitos conflitos com minha gestora anterior por também ser dominante. Cristina, o que é que acontece, tá, gente? Uma boa fala essa de Cristina aqui. Luiz, o que é que acontece quando tem duas pessoas na empresa que têm o mesmo perfil? Gente, quando você não entende de perfil comportamental, dentro do mundo organizacional, quando você coloca duas pessoas com o mesmo perfil ali, elas tendem, se for o dominante, tá? Eles tendem a como se fosse competir. Eu mando, mas o dominante ele não gosta de ser mandado. Porém, quem está aqui já mandando, de forma natural naquele trabalho, ele aproveita ainda mais, dependendo do seu nível de percentual, ele aproveita ainda mais para comandar ainda mais aquela pessoa. E se ele percebe que aquela pessoa pode ser uma afronta, pode ser uma ameaça, aí é que vai gerar ainda mais conflitos, tá? Da mesma forma que, dentro do ambiente de trabalho, quando você tem um comportamento dominante e você tem outra pessoa com um comportamento oposto, se aquela atribuição daquela pessoa que tem um comportamento oposto, ela está de acordo com o cargo que aquela pessoa vai exercer, e você que é aqui, o perfil oposto, sabe sobre isso, sobre o comportamento humano,
automaticamente vocês vão se completar, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de uma aluna nossa, Andressa, não lembro agora o sobrenome dela agora, gente. Ela é lá de São Paulo, tá? Daqui a pouco eu lembro. Ela é lá de São Paulo e ela trabalhava na época para uma universidade, tá? Que abriam polos no Brasil. Abrem polos no Brasil, polos de outras faculdades. E ela trabalhava na parte comercial, de abrir novos polos. E ela tem uma equipe junto com ela, como tinha outros líderes também que trabalhavam em determinadas regiões. E ela, certa vez, foi colocada para uma função onde ela ia pegar uma equipe que era a pior equipe daquela empresa. Se eu não me engane, ela era o último mês dela na empresa, ou era os 2 últimos meses dela da empresa, ela já teve desligamento, e a empresa deu para ela a pior equipe da empresa para ela ficar naquele mês. E ela, na época, ficou meio que, cara, por onde eu começo? O que é que eu vou fazer? E aí ela lembrou que ela tinha a formação do DISC Advanced, que é a formação mais completa. E, inclusive, tem até um vídeo meu com ela no YouTube. Tem um vídeo meu com ela no YouTube, ela falando todo esse processo que ela fez, tá? E ela fez o seguinte: Luiz, eu separei os colaboradores da minha equipe por perfil comportamental. E todos os dias, quando iniciava a jornada de trabalho, ela tirava lá os primeiros minutos ali para conversar com eles separados pelo perfil comportamental. Ela pegou os dominantes e fazia uma reunião com os dominantes. Pegou os influentes, fazia reunião com os influentes. Pegou o estável, fazia reunião com os estáveis. E pegou os conformistas e fazia reunião com os conformistas. E depois ainda fazia uma reunião de alinhamento com eles. Mas primeiro ela conversava de forma individual. Luiz, por que isso, Luiz? Por que ela fazia isso? E eu vou te dizer por quê. Se você, que é líder, e você tem uma equipe, e você dá uma instrução para essa equipe, se eles tiverem perfis diferentes, eles vão ter entendimentos diferentes da instrução que você passou para eles. Por que acontece isso, Luiz? Porque baseado no seu estilo comportamental, você tem uma forma de decodificar a informação que foi passada para você. E essa forma que você recebe essa informação tem a ver com o teu estilo comportamental. Então, quando você entende sobre o estilo comportamental, vou dar um exemplo aqui para você como um dominante, o estilo da dominância. Quando você vai conversar com ele dentro de um grupo de vendas, ele é competitivo. Então, você precisa usar com ele o que motiva ele. E o que é que motiva ele? Resultado, meta. Isso é o que motiva ele. Então, você deve usar uma linguagem adequada com o comportamento dele. Se você usa essa linguagem com ele, com o estável, que também é vendedor, vai ter choque. Porque o estável vai achar você muito agressivo, o estável vai olhar para você e vai dizer, meu Deus, eu não me vejo fazendo isso que ele está falando. Eu vou tentar, mas isso não sou eu. Então, o estável, quando você vai conversar com ele, a comunicação é diferente. Por quê? O estável gosta de segurança. Ele gosta que você seja com ele atencioso. Você não pode usar a mesma linguagem que usa com o dominante e com o estável. São opostos. Só que, às vezes, o líder não sabe disso. Então, o que acontece? Ele dá a mesma informação para todo mundo igual. E aí, no final, nem todos vai trazer o mesmo resultado. Por quê? Porque cada um teve uma forma de receber a informação que ele passou, baseado no seu estilo comportamental. Então, gente, quando a gente fala sobre análise comportamental, o quanto ela impacta na relação profissional e no ambiente de trabalho, olha a importância de você entender o seu estilo comportamental, você sendo um colaborador, ou você sendo um líder com a sua equipe, ou até mesmo você como líder, conseguir pegar essas informações e já usar a partir de amanhã no teu ambiente de trabalho. Comece a prestar atenção nos colaboradores que trabalham junto com você. Comece a prestar atenção no teu cliente, porque o teu cliente ele também tem um comportamento. E o teu comportamento, alinhado com o comportamento do teu cliente, vai gerar mais resultados, vai gerar mais interações, vai gerar mais fechamento. Estou vendo aqui a Thalita, muito importante essa análise. Eu dominante e conformidade, e conformista e minha colega influente e estabilidade. Nos esforçamos para ajustar e hoje nos complementamos, no caso, né? Habilidades foram cruzadas e bem aproveitadas. Show de bola, Thalita. Thalita, acho que é Thalita, né? Show de bola, é exatamente isso. Quando você entende o perfil comportamental do outro, você pode se completar. Gente, da mesma forma que acontece no ambiente corporativo, acontece também na vida pessoal. A mesma coisa. Por que acontece ruídos de comunicação nos casamentos? Porque justamente o seu parceiro ou a sua parceira, por ter um comportamento diferente de você, ele vai entender o mundo de um jeito e você vai entender também do seu jeito. E muitas vezes esse ruído na comunicação entre vocês vai gerar conflitos num relacionamento. No primeiro momento, no calor da emoção, na paixão, você não percebe muito isso. Mas na convivência, com o passar do tempo, a carapuça vai caindo. E não ache que quando o casal vai mudar, ou quando passar o tempo a pessoa vai amadurecer. Não. Cada vez mais a intensidade daquele comportamento ele vai aparecer. Porque é natural. Faz parte do seu comportamento.
Então, quando você entende esse comportamento, você começa a falar com o outro na linguagem do outro. Isso vai te dar muito mais, vai te dar muito mais informações sobre o entendimento do outro, tá? Luiz, beleza, ok. E como é que eu faço para ter acesso a todo esse conteúdo? Gente, aqui na descrição desse vídeo tem o link de inscrição da nossa formação. É 100% gratuita. Vai acontecer na próxima segunda-feira, às 20 horas, a primeira aula. E vai até a quinta-feira, dia 28. De 25 a 28, às 20 horas, horário de Brasília, 100% ao vivo, online e gravada não, ao vivo e gratuita. Você não paga nada para participar. E eu já estou liberando 3 bônus. Qual é o primeiro bônus? Acesso completo ao nosso sistema personalizado. Você vai criar o seu sistema, você vai dentro do sistema acessar um link para você preencher esse link e ter acesso a um questionário. Você responde esse questionário e ele vai gerar um relatório de 27 páginas. Os meus alunos da formação mais avançada, eles compram esse relatório a R$ 97. Vocês estão ganhando de forma gratuita dentro da formação. E eu vou dar para vocês outro link, para que vocês possam, aí, com esse link, fazer esse relatório para outra pessoa. E vocês possam colocar em prática. Durante a nossa formação gratuita, eu vou liberar outros materiais. E essa semana ainda, eu acho que quinta-feira por aí, vou ver se eu libero na quinta-feira, eu vou liberar para vocês a apostila. Eu vou dar uma apostila para vocês com mais de 130 páginas, onde vai ter muitas informações sobre o estudo dessa nossa formação gratuita. Nas aulas, eu vou estar compartilhando slides. Esses slides, no final, eu vou liberar para vocês guardarem, para vocês usarem como estudo dentro do material. Depois disso, eu vou pedir para minha equipe fazer um resumo de cada aula. E eu vou liberar para vocês, junto com esse slide, esse resumo. Quando você ter acesso a esse material, ter acesso ao seu sistema, o seu relatório, a apostila, os slides das aulas, durante a formação eu vou falar para vocês como vocês acessam o certificado, que também é gratuito, não paga nada por ele. É um certificado como analista comportamental DISC, com 10 horas. E atrás do certificado tem a grade curricular, tem um QR Code, tem tudo bonitinho lá, os dados, para que você possa ter a validação nele e você poder usar dentro até mesmo na venda, para você oferecer esse trabalho para uma empresa, para você poder usar para você mesmo, para você poder usar com outras pessoas. Ou seja, é uma formação 100% gratuita, mas que antes eu cobrava aí R$ 997 por essa formação. Depois que terminar essa formação gratuita, se vocês tiverem interesse em fazer parte da nossa formação completa, o DISC Advanced, quiserem comprar créditos, vocês vão estar aí com a liberdade para fazer isso. Mas todo o conteúdo da formação é gratuito. Depois da formação, se você tiver interesse em avançar, aprofundar os seus estudos, ter um certificado com 100 horas válido pelo MEC, aí sim, nós temos aí a nossa formação do DISC Advanced, que eu passo mais informações para vocês durante a formação gratuita. Se você gostou, fica com a gente, porque amanhã tem mais uma live de aquecimento. Luiz, qual é a live de aquecimento de amanhã? Gente, a live de aquecimento de amanhã, eu vou falar para vocês sobre, deixa eu só compartilhar a tela para vocês. Amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, eu vou estar aqui com vocês às 19 horas. Gente, obrigado pela paciência de vocês, obrigado por vocês estarem aqui junto comigo. Espero realmente estar contribuindo aí com vocês com essa formação, tá bom? Forte abraço